Olá, irmãos, graça e paz, tudo bom? Aleluia! Queria compartilhar uma palavra com você, uma palavra muito conhecida, que está em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 16, mas é uma palavra muito poderosa e muito esclarecedora para a nossa vida, bem? Diz assim, 2 Coríntios 5, do 16 ao 21, diz assim, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que palavra maravilhosa, né? O versículo 16, a palavra diz assim, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? A Bíblia diz que nós não devemos mais conhecer ninguém segundo a carne. O que isso quer dizer? A gente não pode mais olhar para as pessoas com um olhar natural. Por quê? Porque quando Jesus veio, nasceu de uma virgem, viveu a vida na terra como homem, a Bíblia diz que ele nos substituiu. Tudo que Jesus viveu na terra, ele viveu como homem. Para quê? Para que nos desse autoridade, para que assim como ele viveu como homem, nós que cremos na obra que ele fez por nós, que entregamos nossa vida para Jesus, confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, pudéssemos viver a mesma vida que Jesus viveu. E nada que Deus nos pede, ele já não tenha nos dado capacidade antes. Não tem nada que Deus nos peça, Deus já não tenha nos dado capacidade, já não tenha nos dado ferramentas para que a gente possa viver. Então a Bíblia diz agora no versículo 16, aqui de 2 Coríntios capítulo 5, que agora, daqui por diante, agora que nós conhecemos a Cristo, não conhecemos mais Cristo segundo a carne. Por quê? Porque Cristo morreu, mas ressuscitou e está à destra do Pai. Cristo teve seu corpo glorificado e ele agora está ressurreto à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, quando nós olhamos para alguém, seja a pessoa que já tenha nascido de novo ou não, a gente não olhamos mais essa pessoa conforme ela é naturalmente. Nós olhamos para essa pessoa e vemos ela conforme Cristo fez agora. Porque agora Jesus morreu por todos. A Bíblia diz que Jesus era o Filho unigênito. Agora ele se tornou o Filho primogênito. Jesus agora ele tem uma família de muitos filhos parecidos com ele. O mundo não sabe disso, mas Jesus morreu por cada ser humano. O que ele fez por mim, o que ele fez por você que já nasceu de novo, ele fez por toda a humanidade. A diferença é que isso já foi revelado para nós, a gente já aceitou isso. E aquele que não aceitou não sabe disso ainda. Mas o que Jesus fez por mim, o amor que Jesus derramou na cruz do Calvário por mim, fez por todos os seres humanos, até os que ainda vão nascer. Então, quando eu olho para alguém que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor, eu não olho mais dessa forma, eu olho como se já tivesse confessado. Eu olho segundo aquilo que Jesus fez. Amém? Aí no versículo 17, ele diz assim, e assim o quê? Dessa forma. Já não é mais natural, já não é mais conforme a carne. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, as que fizeram nova. Ou seja, se a gente já não é mais segundo a carne, já não anda mais segundo a carne, nós somos nova criatura. Nova criatura onde? No Espírito. Nosso Espírito estava mortificado, estava morto por causa do pecado original. Agora nós conhecemos a obra de Cristo, entregamos nossa vida para Ele e nós nascemos de novo. Então assim, agora que nosso espírito nasceu de novo, aleluia, a palavra diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nós somos nova criatura no espírito, nosso espírito, ele nasceu de novo, ele foi recriado,
Em nome de Jesus Cristo, nós somos agora nova criatura em Cristo Jesus. Jesus não deu um jeito na nossa vida. Nós nascemos de novo. Nós nascemos agora na família de Deus. Nós somos da família de Deus. Somos filhos amados de Deus. E aí no versículo 18, a palavra diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo foi suficiente para Deus. Para quê? Para que Ele pudesse resgatar a humanidade do pecado. Agora, nós que estamos em Cristo Jesus, nós recebemos o ministério da reconciliação. O mesmo ministério que Jesus teve. Jesus veio na terra, manifestou o ministério da reconciliação. Ou seja, Jesus estava na terra reconciliando todos os homens com Deus. Jesus foi exemplo, foi modelo. Tudo que Jesus precisava fazer para que o homem entendesse que ele precisava de Deus, que ele precisa de Deus, Jesus fez. Então Jesus veio ser o caminho de volta para Deus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Jesus veio reconciliar o mundo com Deus. E quando Jesus foi assunto aos céus, enviou o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Agora a Bíblia diz que Ele nos deu o mesmo ministério que Jesus tinha, nós temos agora, o ministério da reconciliação. Nós estamos nesse mundo, nós que nascemos de novo, que somos cristãos, que cremos que Jesus Cristo veio em carne, confessamos, cremos no nosso coração, confessamos com a nossa boca, nós agora somos reconciliadores. Nós somos aqueles que vão reconciliar o mundo com Deus. Nós temos esse ministério. Todo cristão, todo mundo que nasceu de novo tem esse ministério da reconciliação. Versículo 19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, Jesus ele não veio ao mundo para condenar o mundo. Jesus ele veio ao mundo para salvar o mundo. Jesus veio para reconciliar, para restaurar a comunhão do homem com Deus. Aquilo que foi perdido lá no Éden, agora em Cristo Jesus, Deus fez essa obra através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, através da obediência, do sacrifício de Cristo. Ele fez isso, ele veio reconciliar, ele veio mostrar para o mundo que o mundo tinha solução, que ele precisava de um Salvador, e o Salvador era Jesus Cristo. E a Bíblia diz agora que nós temos esse ministério, essa responsabilidade, essa função de reconciliar o mundo com Deus agora é nossa, é da igreja. É pregar isso, é ensinar isso para as pessoas, é mostrar para as pessoas que Jesus não veio condená-las, Jesus veio para salvá-las. Jesus é a solução. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Aí no versículo 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconciliasses com Deus. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores. O embaixador, ele representa a sua pátria, a sua nação em outra nação. Só que o embaixador, ele não é provido pela nação onde ele está. O embaixador, ele é provido pela nação que o enviou. Já pegou isso aí? Nós não somos da terra. A Bíblia diz que nós não somos nessa terra. Nós estamos aqui, nós somos do céu, nós somos celestes. Então a Bíblia diz que nós somos embaixadores. Ou seja, toda a nossa provisão, tudo aquilo que a gente precisa, não está aqui não vem dessa terra. Ela se manifesta aqui, mas ela vem do céu. Nossa pátria é o céu. Por isso que a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados lá e manifestamos aqui na terra, em nome de Jesus. E o versículo 21, irmãos, é maravilhoso. A palavra diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a Bíblia diz que Jesus não conheceu o pecado, ou seja, não é que Jesus não saiba o que é o pecado, A Bíblia diz que ele não conheceu no sentido de não ter praticado. Jesus não pecou. A Bíblia não diz que Jesus pecou. A Bíblia diz que ele se fez pecado e não pecador. É diferente. Ou seja, Jesus ele se fez a árvore. Ele se fez a árvore que gera o fruto. Tem o pecado e os pecados. Os pecados são frutos do pecado, da árvore. Jesus ele se fez como a árvore. E a Bíblia diz que Jesus ele morreu no nosso lugar, ele se entregou no nosso lugar. Só que a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. Mas para quê? Por que Jesus morreu? Para que a semente do pecado fosse destruída em Cristo Jesus. Aleluia. E agora em Romanos 6, a Bíblia diz que nós fomos colocados em Cristo Jesus pelo batismo. Então, e a Bíblia diz que o pecado agora não tem mais domínio sobre nós. Por que o pecado não tem mais domínio? Porque a árvore, ela foi arrancada pela raiz. Cristo Jesus, ele foi cortado pela raiz.
Aleluia! E Ele agora nos deu condição de vivermos uma vida santa. A graça, irmãos, nada mais é do que a condição que Deus nos dá para andarmos em santidade. Por quê? Porque Jesus se fez pecado, né? E Ele agora nos capacita a viver em santidade. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós agora somos justiça de Deus, nós somos a justiça de Deus. Não tem mais culpa sobre nossa vida. E em Colossenses, a palavra de Deus diz, Colossenses 3, a Bíblia diz que Jesus riscou a cédula de dívida que era contra nós. Diz que Ele encravou na cruz, Jesus pagou o boleto. Nós não devemos mais nada para Satanás. Jesus, Ele pagou a nossa pena, Ele cumpriu a nossa pena, Ele levou a nossa culpa sobre Ele. Então, em nome de Jesus Cristo, irmão, pega essa palavra para você. Você é justiça de Deus, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez. Jesus é bom, Ele nos salvou, Ele nos deu o ministério da reconciliação, Ele nos deu a capacidade de agora não olharmos mais para ninguém segundo a carne. Nós podemos olhar agora para qualquer pessoa e podemos ver essa pessoa segundo Cristo, porque Cristo morreu por todos. Amém? Pega essa palavra para você, anda nessa justiça, desfruta dessa justiça em nome de Jesus Cristo. Amém?